A graça e a paz de Cristo, meus amados irmãos, Pastor Joel aqui comunicando com você e hoje vamos falar sobre esboço, um esboço de um sermão. Isso é mesmo relevante? Pessoas criativas em todo o mundo registram suas ideias. Administradores, grandes empresários precisam de documentos, de relatórios. Engenheiros e arquitetos, eles querem uma planta para poder edificarem um edifício. E por que será que alguns pregadores, alguns pastores têm tanta aversão ao esboço? Se a gente olhar para a história, nós veremos que grandes homens como John Wesley, Jonathan Edwards, Spurgeon e entre tantos outros, Billy Graham, todos eles tinham o hábito de escrever. Deixaram livros, deixaram sermões escritos, deixaram esboços. A própria Bíblia poderia ser analisada como um grande esboço, um esboço divino. Um esboço deve conter várias informações que vão ajudar a igreja a entender o texto bíblico. Quando eu digo a igreja, inclusive o pregador. Então, um bom esboço, ele precisa conter algumas informações que muitas vezes não estão no texto bíblico, mas que Deus deixou como ferramentas. Por exemplo, concordâncias no hebraico, no grego, livros de comentaristas que se debruçaram em entender a palavra de Deus. Então, quando eu vejo alguém dizendo que não gosta de fazer esboços antes de pregar, eu tenho as minhas suspeitas. Eu fico pensando, será que esse sermão foi bem planejado? Será que essa pessoa fez uma pesquisa relevante sobre esse assunto? Ou essa pessoa não gosta de escrever nem de ler? Ou então, essa pessoa é um gênio? Porque quando eu preparo um sermão, eu gosto de pesquisar a análise de alguns comentaristas. Lembrando, a palavra de Deus diz, não te estribes do teu próprio entendimento. Então eu costumo colocar no sermão as palavras de algum comentarista que elucidam aquele texto. Eu gosto de colocar no sermão a fonte de dicionários bíblicos que vão me explicar o que aquela palavra quer significar, quer representar exatamente, para que eu não caia nesse deslize que está derrubando muitos pregadores renomados, inclusive no Brasil, que estão apostatando da fé, estão abandonando a fé, a ponto de alguns dizerem que alguns textos bíblicos, ou mesmo a própria Bíblia, é insuficiente para ser um guia prático de vida para o nosso tempo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Dito isto, vamos verificar o que é um esboço. Como eu sou obediente à palavra de Deus, não te estribes no teu próprio entendimento, eu não vou ficar dando minha opinião sobre isso, não. Eu fui ler no dicionário, o dicionário Michaelis, o que significa esboço. Primeiro, os traços iniciais de um desenho ou pintura. Segundo entendimento, é um resumo, é uma sinopse. Peraí, mas o que é sinopse? O dicionário explica. Descrição abreviada. Ora, então o esboço ele é uma descrição abreviada do que o pregador vai falar na hora da entrega da mensagem. Quando nós falamos de homilética, que é a arte da pregação, lembre disso, homilética, você que já se inscreveu no treinamento presencial dia 21 de janeiro aqui em Manaus, nós vamos falar mais sobre isso. Homilética é a arte da pregação. Olha que interessante. Então, a pregação, a mensagem entregue, ela é uma arte, ou quando ela é redigida, quando ela é escrita. Se o esboço são os traços iniciais de um desenho ou de uma pintura, que são artes, eu posso dizer que o esboço de um sermão são os traços iniciais da arte da pregação. O esboço contém o planejamento da mensagem. Olha só, até para fazer esse vídeo aqui, eu fiz um esboço. Eu aprendi com grandes produtores de conteúdo para a internet. Você imagina a importância de a gente fazer o esboço para a palavra de Deus. Não estou dizendo que Deus não usa aqueles que não fazem o esboço. O grande problema é que as pessoas querem usar de uma experiência de exceção para fazer regra. Já aconteceu até comigo, eu sei que acontece com vários pregadores. Você faz o sermão, né, o esboço do sermão, e ali completa. E chega na hora, você até começa, mas Deus te leva por um outro caminho e você vai sendo usado por Deus com aquela mensagem, Deus vai te dando o discernimento. Mas, regra geral, nós precisamos estudar antecipadamente essa entrega da mensagem, né? E isso, na preparação, você vai orar, você vai jejuar. Então, a nossa parte é estudar, pesquisar. Agora, quando nós chegamos ali no altar, que nós entregamos a nossa vida, a nossa mente, a nossa voz ao Senhor, Ele vai usar da maneira que Ele quiser. Às vezes,
Ele já te entregou, no momento da elaboração do esboço, a mensagem. Às vezes é ali na hora do altar que ele diz, meu filho, olha, que bom que você fez o esboço, mas eu quero que você vá por esse caminho. De modo geral, esboçar o sermão demonstra respeito e devoção pelo texto bíblico. Eu tenho as minhas suspeitas, né? Eu acho que muita gente que diz, eu não gosto de elaborar um esboço, eu imagino que essa pessoa não gosta de planejar, não gosta de ler, não gosta de escrever, não gosta de pesquisar. Que triste, né? Essa é a minha opinião. Pregadores internacionalmente respeitados fazem esboços. Grandes avivalistas deixaram seus esboços e sermões escritos para a nossa edificação. Então, se você olhar séculos passados, desde Martinho Lutero, Calvino, enfim, grandes pregadores escreviam esboços que se tornaram até livros. O esboço é um roteiro da mensagem, nos ajuda a gerenciar melhor o nosso tempo e melhorar a nossa argumentação. Olha que interessante, hoje nós estamos vendo com muita tristeza no Brasil pessoas que eram grandes pregadores da mensagem de Deus que estão apostatando, que estão ensinando na internet, nas suas igrejas, desvios doutrinários, heresias. Bom, quando você escreve um roteiro, você vai refletir sobre aquilo que você escreveu. Meu Deus, isso tem consonância com a palavra de Deus? Olha a importância do esboço. Mas qual deve ser o conteúdo do esboço? Essa segunda parte aqui eu vou falar de modo superficial, mas vem um segundo vídeo. Se você se inscreveu no nosso treinamento presencial dia 21 de janeiro, você vai receber um resumo desse vídeo e também um exemplo de um esboço para você baixar e começar a analisar. Aqui eu não estou falando ainda sobre os tipos de sermões, vamos falar sobre isso em um outro vídeo ou no presencial, no módulo presencial, ok? Se você está assistindo, não é aqui de Manaus, tem interesse em aprender mais sobre esse assunto, vou deixar meu e-mail aqui para você entrar em contato e eu vou te responder com todo carinho. Um esboço, ele precisa conter o título, um texto base, você vai colocar ali uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. O que contém na introdução? Eu gosto de apresentar a pesquisa. Quando eu vou pregar, eu gosto de sermões expositivos. Depois eu vou ensinar para você o que é um sermão expositivo. Então, se eu vou pregar um texto que está em Romanos, eu gosto de trazer informações sobre quem escreveu, em que ano, qual era o contexto daquela época, qual era a situação daquela igreja, em que situação, por exemplo, quando a gente fala do Novo Testamento, nós estamos falando do Império Romano. Em que momento do Império Romano a igreja primitiva estava vivendo. Então eu coloco tudo isso na introdução. Olha a importância da pesquisa. A mensagem não vira um kisuke, né? Aqueles suquinhos, aqueles refrescos em pó que não tem nenhum nutriente. Ela fica com consistência. Então nós precisamos zelar por isso. E eu não tirei isso da minha cabeça, eu aprendi com grandes pregadores e vou humildemente pedindo graça de Deus, Senhor, me ajuda a elaborar sermões que tragam consistência para a igreja, uma mensagem viva e eficaz que é a palavra de Deus, né? Deus é o grande artista, Deus é o nosso mentor. Eu já falei para você, a Bíblia mesmo é um grande esboço da mensagem divina para nós. O que deve aparecer no desenvolvimento? Ora, você vai colocar os tópicos, você vai verificar o tempo, não vou falar sobre isso agora, vai colocar uma quantidade de tópicos e cada tópico um versículo. E na conclusão você encerra ali então aquela mensagem e pode fazer um convite, o que a gente chama de apelo, né? Trouxe um exemplo aqui para vocês. Agora imagina se todos os pregadores e mensageiros dissessem, não precisamos de esboços, vamos lá e vamos falar o que vier na nossa cabeça. Gente, não teríamos livros, né, de grandes pregadores, não teríamos folhetos como esse aqui. Eu comprei esse pacote com essa mensagem, olha o título, O Caminho para o Céu. Enquanto eu estava preparando, estudando sobre o que é o esboço e sua importância, eu percebi, estava aqui sobre a minha mesa, que isso aqui é um exemplo de um esboço. Tem título, tem o tópico, olha o primeiro tópico, Deus diz que você não consegue chegar sozinho. E aí ele cita Romanos 3:23. Tem o segundo tópico, ele diz, Deus diz que você não pode construir seu próprio caminho. Aí ele vai citar Efésios 2:8 e 9. Veja, bem elaborado. Olha aqui atrás, ele vem com uma conclusão, um convite para a pessoa entregar a vida a Jesus. E eu uso esse folheto quando eu estou andando na rua. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado para você a importância do esboço. Também deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, principalmente líderes de células ou de pequenos grupos, pregadores, mensageiros, seu pastor.
né? Coloca ali uma mensagem amorosa. Olha como essa mensagem falou ao meu coração, tenho certeza que vai te edificar de alguma maneira. Que Deus te abençoe, Deus é contigo e vamos focar na palavra de Deus em 2024 muito mais do que qualquer outro tempo de nossas vidas. Fica com Deus!